Anualmente, uma das pautas mais importantes em reuniões com vários países diz respeito às mudanças climáticas. Nesses encontros, são feitos acordos para que as nações tentem reduzir as emissões de poluentes na atmosfera, como de evitar problemas globais no futuro. E de alguns anos para cá, um novo tópico tem sido abordado: o permafrost. Você vai entender como ele se relaciona com o aquecimento global e por que os mamutes podem ser a chave para frearmos as calamidades globais que podem surgir. Aqui é o Ivan Lima, sejam bem-vindos. Bom, como a pauta deste vídeo envolve vários conceitos, vamos subir um degrau de cada vez. Primeiro, precisamos estabelecer o que é esse tal de permafrost e por que ele está chamando a atenção dos cientistas. Por acaso você tem ideia do que se trata? Não? Podemos dizer que o permafrost é um solo que permanece o ano inteiro congelado, seja com grandes camadas de gelo que podem alcançar centenas de metros ou fragmentos menores com espessuras finas. Pode não parecer grande coisa, mas esse tipo de solo corresponde a cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados, o que seria 25% da parte terrestre encontrada no hemisfério norte do planeta. Lá na região do Ártico, ele pode ser achado principalmente no Alasca, Rússia e no Canadá. Formado a partir de um extenso processamento de congelamento, o permafrost conta com fósseis de animais já extintos, como os mamutes, restos de plantas e até mesmo bactérias e vírus de anos atrás. Essa parte, inclusive, também é um ponto para a preocupação dos cientistas, mas, por ora, eles estão mais atentos com as toneladas de dióxido de carbono e metano que podem ser liberadas desses locais. Trata-se de um ciclo. Com o derretimento do gelo, esses gases de efeito estufa aceleram o aquecimento global, que, por sua vez, continua derretendo o gelo das regiões e liberando uma quantidade cada vez maior de compostos na atmosfera. Para você ter uma ideia, o permafrost pode conter até 1.600 gigatoneladas de carbono, o que é quase o dobro presente na nossa atmosfera. Claro que não é esperado que a maior parte ou até mesmo tudo seja liberado nos próximos anos, mas os cientistas sabem que ainda assim o que for solto pode prejudicar o planeta. E esse fenômeno de liberação tem acontecido cada vez mais rápido. Chamado de degelo abrupto, o processo de derretimento pode atingir apenas 5% do permafrost encontrado no Ártico, segundo um estudo da Nature Geoscience. Mas isso não significa que está tudo bem. Essa porcentagem seria o suficiente para duplicar a atuação do permafrost no aquecimento global. Outros estudos atestam ainda que o derretimento do solo congelado pode até se tornar uma ameaça ao Acordo de Paris, que emprega esforços para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Tudo isso, claro, também pode afetar a economia. A longo prazo, poderia sentir um impacto de até 70 trilhões de dólares. Como eu já dei uma palhinha anteriormente, o degelo do permafrost também pode exigir atenção de várias áreas da saúde, justamente pelas bactérias e vírus que podem vir à tona. Lá na Sibéria, em 2014, cientistas encontraram nas profundas camadas de gelo uma espécie de vírus gigante que estava adormecido há 30 mil anos. E o mais curioso disso tudo é que o organismo voltou a ser contagioso após o descongelamento. Enterrado a 30 metros de profundidade e medindo 1,5 micrômetros de comprimento, esse vírus em questão não apresentava risco para humanos ou animais, mas abriu os olhos dos pesquisadores para outras coisas que podem ser liberadas dos permafrost. Alguns cientistas temem até que variantes da varíola possam surgir da região.
Ainda mais se levarmos em conta que o desgelo do solo abriu espaço para a indústria de petróleo e mineração explorarem certas áreas. Já no ano de 2016, ainda na Sibéria, um garoto de 12 anos acabou morrendo após se contaminar com antraz, encontrado em um cadáver de rena, uma doença que não fazia a vítima na região há 75 anos. Na época, 72 pessoas precisaram ser hospitalizadas e 2.300 renas foram sacrificadas para evitar que a doença se espalhasse. Até parece coisa de ficção científica, não é? Bom, e onde os mamutes entram nessa história? Você deve estar se perguntando. Para falarmos sobre eles, precisamos abordar rapidamente as consequências do derretimento do permafrost para o solo como um todo. Alguns desses permafrost possuem grandes depósitos de gelo sólido que se formaram no decorrer de milhares de anos. A água da primavera chegava às regiões e era congelada durante o inverno. E o que acontece se o permafrost derrete? O gelo interno também se liquefaz, criando bolsas de ar e túneis abaixo da superfície. Naturalmente, o solo acaba sendo comprometido, afundando para ocupar os espaços vazios. E onde antes havia uma superfície plana, agora existem depressões que são enchidas por água derretida e também pela chuva. Com o passar do tempo, o que era um pequeno reservatório de água pode se tornar lagoas ou lagos. Esse degelo abrupto é capaz de modificar a vista de um lugar, causando deslizamentos de terra, grandes depressões no solo e queda, e até mesmo o crescimento inclinado de árvores. É possível que nem algumas casas permaneçam de pé. Em Fairbanks, no Alasca, o solo tem afundado de tamanha forma que tanto os troncos quanto as raízes de árvores têm sido desestabilizados em um fenômeno apelidado de floresta bêbada. Acredita-se que, com o tempo, as árvores irão tombar e algumas até mesmo desaparecerão com o surgimento de pântanos. Em 2019, alguns cientistas japoneses declararam que deram um passo significativo na empreitada de trazer o mamute de volta à vida. Um mamute lanoso, diga-se de passagem. Essa espécie viveu há mais de 10 mil anos e os últimos grupos desses animais morreram há cerca de 4 mil anos. Quanto aos cientistas, eles conseguiram registrar uma atividade biológica positiva após transferirem células de um mamute lanoso de 28 mil anos para um camundongo. O animal em questão é um dos espécimes com as melhores condições de preservação, sendo apelidado de Yucca. Vale lembrar que esse é apenas um dos muitos trabalhos para trazer os mamutes de volta. E um dos principais objetivos dessa missão é utilizá-los para que a vegetação de estepe possa ser restabelecida no Ártico. Veja, a estepe é marcada pela existência de plantas rasteiras, formada em sua maioria por gramíneas, que por sua vez ajudariam a proteger o permafrost do calor. E eu lhe explico como. Por lá, o bioma que mais se destaca é a tundra, caracterizada pela ausência de árvores, com predominância de musgos, ervas, arbustos e líquens. Como a grama e o capim absorvem menos luz solar, o solo absorveria menos calor, o que manteria os depósitos de carbono e outros gases do efeito estufa congelados por mais tempo. Outro benefício da presença desses grandes animais seria a movimentação da neve, o que a impediria de agir como isolamento e facilitaria que os efeitos dos rigorosos invernos do Ártico fossem sentidos com mais força pelo permafrost. Em teoria, o solo permaneceria frio por mais tempo. Outro método que os cientistas também estão utilizando para tentar reviver os mamutes diz respeito a sequenciar o DNA do mamute lanoso, para que seja possível utilizar seus genes em outra espécie, um primo distante, digamos assim. A ideia é fazer um tipo de cruzamento com o elefante asiático.
E para ser possível a gravidez, seria preciso transformar as células-tronco em células germinativas, o que poderia tirar o mamute da extinção. Claro que não seria uma cópia extremamente precisa, mas seria um incrível passo para a humanidade. Alguns até chegam a comparar essas pesquisas com o universo de Jurassic Park. E a gente sabe que não deu muito certo, não é? Então, um grupo de cientistas russos, entre eles Sergei e Nikita Zimov, acreditam no potencial de trazer os mamutes de volta. Entretanto, eles estão mais preocupados com o agora do que com o amanhã. No chamado Parque Pleistoceno, na Sibéria, eles cercaram alguns quilômetros de terra perto de uma estação de pesquisa e estão povoando o lugar com animais-chave para trazer a vegetação de estepe de volta. Desde bisões europeus, bois almiscarados, renas, ovelhas, iaques e cavalos yakutianos. Os Zimov até já declararam que, caso dê certo o experimento de trazer os mamutes lanosos de volta a partir dos elefantes asiáticos, o Parque Pleistoceno está de portas abertas para recebê-los. Inclusive, um estudo de 2017 atestou que o pasto do parque reflete mais luz solar do que a floresta que existe ao redor, o que por si só já é uma vitória na luta para reduzir o calor que entra no solo. Mesmo que alguns cientistas não sejam tão otimistas com todo o plano de recriar a vegetação, os Zimov apostam na ideia de que serão necessárias várias ações, vindas de muitas frentes, para lutar contra as mudanças climáticas. Ainda assim, recuperar a vegetação da forma com que eles querem requer milhares de animais selvagens soltos pela imensidão do Ártico. Como você acha que vai ser o futuro? Me conte aqui embaixo. E um forte abraço. Até a próxima. Tchau!